Peãozada, pauta quente na roça. Eu fiquei na roça porque a gente vai falar de Dudu. Vocês lembram lá que o Dudu se lascou, né, Murilo? Quando rolou aquele boato de que ele tinha cagado lá no SBT, limpado, o que é pano de prato, colocou atrás do micro-ondas. Um negócio tenebroso, né? A notícia que saiu naquela época lá, que ele se lascou bonito, né? Foi demitido do SBT, enfim, se ferrou muito, né? Ele se reconsagrou agora na Fazenda, né? Só que na Fazenda, isso não veio à tona, a galera falando todo esse caso, né, Marcelo? Mas sempre tinha a indireta, né? Alguém chamando ele de cagado. Um monte de gente chamou ele de cagado. Aí ficou Dudu cagado. Inclusive, ele tem um sósia, que é aquele cara que faz o Brian do Velozes e Furiosos. Ele também faz o Dudu cagado. Muito bom, por sinal. E aí, pegou, né, velho? Não, pegou, cara, e todas as oportunidades que o Dudu teve pra falar sobre essa situação, ele disse que era mentira, né? Não aconteceu isso. E, cara, mano, é difícil de acreditar. Realmente é muito difícil de acreditar que isso tenha acontecido, né? Mas às vezes não importa se é verdade ou se é mentira. O que importa é a narrativa, e uma mentira contada muitas vezes, ela infelizmente acaba se tornando verdade. E aí o Dudu, todas as vezes que ele falou sobre isso, ele falou, Murilo, que era mentira, porque a galera lá do SBT tinha muita gente que não gostava dele, porque ele era próximo do Silvio, até por conta dele ser bem próximo, o Silvio gostava muito dele, então rolava uma parada ali de meio que de querer ferrar o Dudu mesmo. E até então era a palavra do Dudu, Murilo, contra as fofocas, certo? Só que, recentemente, cara, veio um cara ali, Murilo, que ele trabalhou na Eliana, ele era bombeiro da Eliana, é isso? Lá na Eliana tem aqueles quadrozinhos de romance. É uns caras meio bombadão, vai lá vestidinho de bombeiro pra fazer graça. Não, no caso ele era contratado mesmo, né? Ele não foi lá se vestir de bombeiro. Ele era contratado ali, tipo uma assistente de palco, tipo a Juliana do The Noite, aparecia de vez em quando, né? Ó, então assim, esse rapaz aqui, ó, Yuri Bonotto, ele deu uma entrevista aqui e ele falou um pouquinho sobre isso. A gente vai escutar agora, mas tá aí, ó. Yuri Bonotto defende Dudu e explica a polêmica do cocô no SBT. O apoio a Dudu Camargo é evidente e vem até de ex-fazendeiros. Ele participou então da Fazenda também, esse cara? Vem até de ex-fazendeiro, certo? Participou então. Yuri Bonotto partiu em defesa do jornalista, deu uma declaração sobre a polêmica da história do Dudu ter defecado. Bom, vamos assistir aqui então, né? Rapidinho, 3 minutinhos. No SBT, e eu sei que aquilo lá era uma fake news, tá, gente? Aquilo lá foi uma mulher que trabalhava lá na camareira, que fez com alguém que ninguém sabe, que fez toda uma movimentação lá, tá? Porque tu pode ver, não tem foto do negócio. É, mano, isso daí é verdade mesmo, Murilo. Hoje todo mundo tem celular na mão. Aí um funcionário, alguma outra pessoa que viu, não filmou, não tirou uma foto. Meio estranho mesmo, né? Foto, sinceramente, eu acho estranho. Mas assim, um vídeo, a galera, mano, olha o que o Dudu fez aqui, tá ligado? Quando você filma pra contar. Ou o que alguém fez, sei lá, ou o que alguém fez aqui, né? Sei lá. Não tem uma prova concreta do que foi aquilo, né? E ele falou que aquilo lá foi, querendo ou não, quando o Silvio Santos estava vivo, ele era uma pessoa que ele era muito protegido do Silvio Santos, né? Todo mundo lá no SBT, eu trabalhei durante 6 anos no SBT, e o Dudu trabalhava lá, né? Muita gente não gostava dele, porque quando a pessoa tem uma luz muito grande, né? E a pessoa é uma pessoa que tem ele é um cara que tem ele, querendo ou não, ele sabe fazer jornal. Ele sabe se comunicar. O cara se destaca, Murilo. A real é essa. O Dudu ele se destaca. A gente pôde comprovar isso na Fazenda, né? O quanto ele se destacou. Não é à toa que ele ganhou. É carismático. E, cara, isso daí desperta inveja de muitas pessoas ali, inclusive de quem trabalha com ele. Agora, eu acho que a sacanagem, né? É fazer um tipo de fake news desse padrão, desse patamar, né, cara? Pra ferrar o cara, né? Uma coisa é gerar inveja de concorrentes, né? Vamos, entre aspas, assim, Marcelo, tipo, outros jornalistas ali que quer puxar o tapete dele e pegar o programa dele. Só que dizem, inclusive o Toninho, numa treta com o Dudu, falou que, nem as filhas do Silvio Santos gostam de você. Ou seja, as donas, né? As novas donas lá não gostava dele. E elas não fazia sentido ter inveja dele, porque se ele traz audiência, quem ganha são elas. Elas que são as donas, pô. Por que não gostava do cara, né, mano? Vai ver, mas vai ver ciúminho então, Murilo, porque o Silvio Santos era chegadinho dele, vai ver, ele era tipo um filhinho do Silvio Santos. Então, mas pra que inventar uma história dessa? Não era mais fácil, tipo, ó, contrato seu acabou, tá bom? Ou então, ó, Dudu, você tem um contrato aqui ainda, mas vamos entrar num acordo aqui. Mas aí a parada da toalha lá, de ter cagado, é pra queimar o cara e não partiu daí de cima, né, no caso. Partiu aí dos caras mais baixo mesmo ali, né? E que armaram isso daí, talvez a chefia do SBT já não gostando tanto do Dudu, já aproveitou essa polêmica, já aproveitou que o contrato tava acabando
também já nem renovou. Porque se for parar pra pensar, Murilo, essa bomba estourou perto do fim do contrato dele também, né, cara? Não me lembro desse detalhe. Foi porque eu lembro que ele pegou umas férias, rolou esse papo, ele pegou umas férias e aí já falaram pra ele não voltar mais, tá ligado? Uma coisa assim. E o programa dele era um programa de maior audiência no SBT, até porque o Silvio aumentou o tempo dele de... Depois ele ficou falando algumas coisas lá dentro da Fazenda e a gente conseguiu entender que o Silvio, a galera queria cortar o horário dele, queria cortar ele, e o Silvio falou, não, vamos aumentar mais 2 horas esse menino na televisão. Então o Silvio, ele apostava muitas fichas nele. Depois que o Silvio saiu, o que fizeram? Pum. Cara, isso aí é fato também, Murilo. O Silvio Santos, perto do final da vida dele, ele começou a se afastar e já não era mais ele que tomava conta do SBT. Ele ficou afastado total mesmo, não aparecia mais em lugar nenhum. E aí foi nessa daí que o Dudu começou a ser ofuscado, né, mano? Já tinha boatos, Marcelo, que ele era um cara que chegava meio bêbado às vezes, né? Até essa parte eu acredito, viu, cara? Ele, sei lá, sair pra tomar umas e chegar lá meio bêbado. Mas enfim, se ele tá fazendo o trampo dele, tá beleza ainda, né? Só que, mano, a parte da cagada é difícil de acreditar mesmo, viu, Marcelo? Você acha que foi uma armação, então, para prejudicá-lo? Foi igual o Dudu falou. Pra tirá-lo do ar. Que alguém fez uma Quem será que foi, mano? uma movimentação ali dentro pra tirar ele. Nos bastidores ali, ele tinha muita gente falava mal dele, porque ele deu a entender isso, né? Que no SBT muita gente não gostava dele. Não lá gostava, no porque SBT. eu já passei por ele lá nos corredores do SBT, né? E ele sempre foi um cara muito tranquilo, assim. Só que o Dudu, ele era um cara que não se misturava com ninguém lá dentro. Ele fazia o trabalho dele e ia embora. Ele fazia o trabalho dele, ó, tchau, gente, entreguei, é isso. Ele não ficava puxando saco de ninguém, entendeu? Ele não precisava ficar bajulando ninguém. E querendo ou não, ele era o protegido do patrão. Então, sempre quando tu é protegido do patrão, né, em qualquer lugar que tu vá trabalhar, as pessoas te olham de outro jeito, né? Fala assim, ó, que ele é o filho do dono, né? Claro. Ele ali é o protegido. Então, isso gera muita inveja, né, nas pessoas. Então, assim, eu acho que ele foi um cara que entrou lá, né? Ele é um cara que querendo ou não, né? Eu não sei a religião de vocês, enfim, mas assim, ele é um cara que acredita muito em Deus. Ele falou que ele não foi um cara que as pessoas falaram mal dele e ele nunca foi um cara que foi atacar ninguém na internet. Você sabe, ele nunca atacou o SBT, ele nunca atacou ninguém. Pior mesmo, ele sempre, mesmo depois de tudo isso, ele sempre fez questão de falar bem pra caramba do SBT, do Silvio Santos, né? Na própria Fazenda também a galera atacava ele com treta de fora e ele não atacava a galera com treta de fora também. Ele sempre atacava, se defendia ali, usando coisas que aconteceram na Fazenda, né? Inclusive a parte do Toninho lá, que ele, Toninho acusado de assédio pela Rai. Mas foi um negócio que aconteceu lá dentro, né? Deu a demissão pra ele e tal, enfim. Ele nunca falou de ninguém que falou mal dele, nunca. Ele sempre falou nos podcasts que isso aí, né, foi uma fake news, tal, mas ninguém nunca acreditou nele, né? E agora que ele conseguiu mostrar quem ele é mesmo na Fazenda. Então os humilhados serão exaltados, né? Que nem Um ele falou. renascimento Pode ser dele, que ele cara. saia do programa como vitorioso ainda e saia, vai direto apresentar um programa também. Quem sabe o novo reality da Record que vai ter aí, que o Boninho tá... E já saiu já, né, Murilo? Você tá ligado que ele já foi contratado, né, na Record, né? Já saiu vitorioso, né? Que nem esse corte aí é antes do final da Fazenda. E agora parece que já foi contratado pra Record pra apresentar um programa de jornal mesmo, né? Tá aqui, ó, Fenômeno de A Fazenda, do Camargo, fecha com a Record. Sabe quem que falou, arrebentou o Dudu, mano, na época desses boatos? O Leão Lobo, mano. Eu lembro de ter um corte do Leão Lobo, ele descascou o Dudu, mano. Falou que o Dudu chegava bêbado e fazia isso, e fazia aquilo, e causava com todo mundo. Mano, o cara, arrebentou o Dudu, mano. E eu não vi o Dudu uma vez xingando o Leão Lobo, velho. Não vi, mano. Também não, viu, mano? E agora aí, né, Dudu saiu da Fazenda, Marcelo, com 2 prêmios, 2 milhões e uma loira. Tá aí, ele também recentemente aí deu um anelzinho de compromisso pra ela, né, você viu? Sim, sim. Vamos ver aí, né? Vamos ver se vai durar aí. Mas é isso aí, fechou? Fechou.